Hoje daremos início ao comentário de Gênesis capítulo 4, o capítulo que fala do primeiro homicídio ou assassinato e suas consequências. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Pois bem, Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aqui, Eva, a primeira mulher, dá à luz o primeiro ser humano nascido de outro ser humano. Por quê? Porque nem Adão e nem Eva nasceram de alguém. Adão foi criado diretamente por Deus, a partir do barro, e Eva foi criada a partir de Adão. Caim seria o primeiro ser humano gerado por uma mulher. E esse nome, Caim, em hebraico, Caim, vem de uma raiz que significa adquirido, conquista ou possessão. Então, na verdade, é como se Eva tivesse dito: adquiri, ou conquistei, ou passei a possuir um varão com o auxílio do Senhor. Por que ela fala desse jeito? Porque após a queda, qualquer bênção recebida da parte de Deus traz uma esperança ao primeiro casal. Afinal, eles não foram rejeitados por Deus após a queda? Não foram expulsos do jardim do Éden? Então, de repente, Eva se torna mãe. Ela vê aí que Deus voltou a ser gracioso para com eles. É interessante que aqui, neste versículo, os teólogos veem na fala de Eva um sinal de que ela acreditava que Caim fosse o descendente prometido em Gênesis 3,15. Aquele redentor que pisaria a cabeça da serpente. Que coisa, hein? Será que Eva realmente acreditou que a primeira pessoa que nascesse neste mundo já seria o Redentor? O fato é que, infelizmente, demoraria algum tempo ainda para Jesus se encarnar. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. O nome Abel, em hebraico, é Evel e significa vapor ou transitoriedade, algo passageiro. Coincidentemente, a vida de Abel realmente foi breve. Afinal de contas, ele foi morto pelo seu irmão. Esse nome, Abel, que significa vapor, transitoriedade, é muito usado em Eclesiastes, sabia? Ali naquele livro, essa palavra aparece mais de 30 vezes e é traduzida como vaidade, no sentido de algo fútil, sem valor. O escritor de Eclesiastes não fica o tempo todo falando que tudo é vaidade? Então, a ideia é de que tudo é passageiro, tudo é transitório. Sendo assim, não vale a pena dar tanto valor às coisas. Uma pergunta-chave a essa altura seria a seguinte: se Adão e Eva não sabiam que Abel morreria precocemente, por que lhe dariam um nome com esse significado? Não é isso? Pense, Adão e Eva não sabiam que Abel seria morto por Caim. Então, por que deram esse nome de Abel, que significa vapor, transitoriedade? Por quê? A explicação mais provável é que Adão e Eva sentiram a fragilidade pós-queda. Como assim? Após o pecado, o primeiro casal experimentou dor, culpa e morte. A vida que tinham, que antes era uma vida plena, agora estava marcada por dificuldades para cultivar a terra, dores no parto e a ameaça de morte. Assim, quando eles deram o nome de Abel para o filho, é como se tivessem pensando o seguinte: nosso segundo filho vem a este mundo frágil, incerto, efêmero. A vida agora é como vapor. Em outras palavras, não é que o nome previa a morte de Abel. Não, o nome refletia a percepção de Adão e Eva
de que a nova vida que eles tinham era uma vida transitória. E expressaram isso justamente no nome que deram para o segundo filho. Outra coisa, observe o contraste com o nome do primeiro filho, Caim. Enquanto que Caim significa possessão, conquista, uma empolgação por parte de Eva, considerando a bênção de Deus, Abel retrata a consciência de fragilidade, de limitação. Isso significa que Eva, quando teve o primeiro filho, Caim, ela criou uma grande expectativa. Chegou provavelmente a ver Caim como o filho da promessa, conforme eu falei ainda agora. Mas, quando nasceu Abel, é possível que ela tenha sentido menos euforia, tenha se tornado mais realista. Ela caiu na real e percebeu: esse mundo que nós estamos vivendo agora é um mundo diferente. A vida é instável. E aí, mais ciente dessa verdade, deu o nome de transitoriedade ao segundo filho. Aqui um quadro mostrando algumas aplicações que podemos tirar do nome de Abel, que significa vapor, algo transitório. Primeiro, que a nossa vida é breve mesmo. E essa justiça que nós criticamos neste mundo, que muitas vezes é falha, é breve também. Às vezes, os justos sofrem e partem cedo. E muita gente fica revoltada com isso. Mas pense o seguinte: se as coisas boas que vivemos são breves, são transitórias, as coisas ruins também, a injustiça também. Tudo isso vai passar logo. Outra coisa, se a vida é passageira e nossa existência é frágil, vamos aproveitar o máximo que pudermos durante esta curta vida, agradando a Deus, procurando fazer sua vontade e vivendo de uma maneira que tranquilize a nossa consciência com respeito ao futuro. E quando eu digo futuro aqui, estou falando do futuro eterno. Não gaste sua vida agora vivendo de forma que desagrade ao Senhor, porque não vale a pena. Ela é muito curta para ser vivida desta maneira. Abel viveu pouco tempo, isso é um fato. Mas mesmo num pouco tempo que viveu com fé. Ah, professor, mas eu fico pensando, viveu com fé e morreu do jeito que morreu, assassinado. Sim, nem tudo se entende nesta vida, mas uma coisa nos consola: é Deus quem escreve a história. Ele está no controle. Algumas aplicações que podemos tirar: primeiro, não coloque sua confiança nas coisas temporárias. Não, dinheiro, status, sucesso, tudo isso é transitório, é passageiro. Daí a ênfase do autor de Eclesiastes. Segundo, valorize a pouca justiça que existe neste mundo transitório, porque Deus ainda age. Ele vê o justo e o recompensará. Mesmo que os juízes deste mundo deem sentenças compradas, criminosas, Deus vê o justo. Terceiro, nunca se esqueça de sua fragilidade. Você não vai viver para sempre. Logo, não viva do jeito que lhe vier à cabeça. Traga sempre à memória aquilo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por fim, em quarto lugar, mesmo sem entender tudo agora, como por exemplo o assassinato de Abel, saiba que Deus está escrevendo um propósito maior. A vida de Abel neste mundo pode ter sido simplesmente um exemplo para nós. Deus usou a curta vida desse rapaz para nos ensinar que o tempo de vida neste mundo não importa. O que importa é vivê-lo com qualidade. Este, com certeza, é o maior ensino do segundo filho de Adão e Eva. Continuando, o texto diz que Abel foi pastor de ovelhas e que Caim foi lavrador. Até aqui tudo bem. Os irmãos têm profissões diferentes. Abel cuida de rebanhos, uma vida mais nômade, porque o pastor tem que ficar circulando com seu rebanho o tempo todo. E Caim, no caso, cultiva a terra, uma vida mais sedentária. Mas ambos trabalhavam com dignidade. Deus não fez o homem para viver à toa, não. Tanto um quanto o outro eram trabalhadores. Versículo 3.
Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja que Caim oferece parte do que ele cultivou, mas o texto não destaca qualquer qualidade na oferta de Caim. Você percebeu? No caso de Abel, vai dizer que ele entregou das primícias, mas no caso de Caim, não. Só diz que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ponto. Agora, com respeito a Abel, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Claramente, Abel ofereceu o que ele tinha de melhor, porque o versículo 3 e 4, nós percebemos um contraste aqui. No versículo 3 diz que Caim simplesmente trouxe uma oferta. O versículo 4 começa assim: Abel, por sua vez, perceba que o autor inspirado, ele mesmo, quer chamar atenção para o contraste. Enquanto que Caim só trouxe uma oferta, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Além disso, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, nós ficamos sabendo que Abel ofereceu com fé. Ele ofereceu com confiança em Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus considerou não só a oferta de Abel, mas o ofertante também. Isso mesmo. Nessa atitude de Abel, Deus olhou para duas coisas. Olhou para a oferta que ele trouxe e olhou para ele. E essas duas coisas devem ser levadas em conta toda vez que formos oferecer algo a Deus. Devemos atentar para aquilo que vamos oferecer a Deus, como vamos oferecer a Deus, e também nos preocupar com a nossa vida diante de Deus. As duas coisas, a oferta e o ofertante. Quero terminar trazendo este mesmo versículo 4 em outras versões, só para nós fazermos uma comparação e desenvolvê-la na próxima aula. Vamos lá? Primeira versão, Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha a diferença aqui. A Almeida, Revista e Corrigida, em vez de falar em primícias, ela explica: trouxe os primogênitos, isto é, os primeiros filhotes das ovelhas. E nessa oferta, ele trouxe especificamente a gordura desses filhotes, desses primeiros filhotes. Olha o que diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. No caso, a gordura. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Por fim, Bíblia Viva. Abel também fez uma oferta a Deus. O que Abel apresentou a Deus foram as primeiras crias do rebanho dele. Feito o sacrifício, ofereceu ao Senhor Deus as melhores porções. Então, além de dar a vida dos primeiros filhotes, Abel também ofereceu a gordura desses filhotes. Deus aceitou a pessoa e a oferta de Abel. Não é o que eu falei? Olha o final aqui desse versículo na versão da Bíblia Viva. Deus aceitou a pessoa e a oferta de Abel. Na próxima aula falaremos mais sobre essa questão das primícias e também sobre o valor da gordura nesses sacrifícios. Até lá!